ele acaba se tornando o namorado da garota mais popular da escola. Eu sou o tio Rock, deixe seu like e bora. O semestre começa e Júnior já está rodeado por casais apaixonados, enquanto ele e seus amigos, Shinpei, Kigo e Minoru, continuam sem um pingo de sorte no amor. Eles são praticamente um clube dos azarados. Até na sala de aula, os casais parecem perseguir eles, o que só afunda ainda mais o ânimo já abalado do Shinpei. Vendo esse espetáculo romântico acontecendo ao redor, Júnior se pergunta por que os deuses do anime ainda não enviaram uma deusa para ele. Alguém que finalmente mudaria seu status para experiente. Então, do nada, aparece uma baixinha que desafia todas as leis da física. Ela traz o almoço que Júnior esqueceu em casa. Eles são amigos desde pequenos, mas, mesmo com ela jogando charme pra cima dele, Júnior simplesmente não demonstra interesse. Enquanto isso, seus amigos não perdem tempo e iniciam uma investigação para descobrir quem é essa garota cheia de atributos. Eles insistem para que Júnior a apresente a eles. Está claro que os caras querem a qualquer custo conhecer melhor a garota. O papo entre eles fica cada vez mais absurdo, e logo chegam à conclusão de que ela é uma combinação rara de proporções perfeitas. No meio desse caos, surge outra garota na história. Yui, uma menina fofa de cabelo preto. Ela cumprimenta Júnior animada por estar na mesma turma que ele novamente. Os amigos dele, sempre prontos para babar em qualquer nova candidata, já começam a olhar para ela com segundas intenções, mesmo que ela não tenha o mesmo pacote da outra garota. Mais tarde, achando que estão acima de qualquer regra, os amigos de Júnior começam a folhear revistas educativas no meio da aula, sem um pingo de vergonha. Júnior até tenta manter a pose de moralista, mas Shinpei vem com um argumento imbatível, um ensaio novo da modelo do momento. Pronto, Júnior cai na tentação e acaba cedendo. Mas como o universo adora ironias, justo nesse momento, uma garota aparece. Júnior, tomado pelo nervosismo, deixa a revista cair, direto no pé dela. Para piorar, não é qualquer uma, é Yukana, a garota mais afiada da escola quando se trata de dar respostas cortantes. Ela não perde tempo e já começa a esculachar Júnior, chamando-o de pervertido por consumir esse tipo de material e, de quebra, ainda faz piada com a falta de atributos dele. Seus amigos, por outro lado, começam a venerar Yukana, chegando ao ponto de imaginá-la pisando neles, o que gera um clima bem estranho. No meio desse devaneio, Shinpei tem uma ideia brilhante: bolar um plano para conquistar a garota. Segundo ele, depois de suas pesquisas intensivas, garotas como Yukana são fáceis de convencer. Ele afirma com toda a certeza do mundo que se alguém tentar, ela aceita um encontro num piscar de olhos. Essa confiança absurda faz Júnior cair no papo, e ele começa a imaginar um cenário onde Yukana realmente diz sim. Sem mais delongas, os amigos decidem que Júnior será o escolhido para essa missão maluca. Sem muita opção, ele aceita. Pouco tempo depois, Yukana recebe uma carta de amor escrita pelos rapazes, chamando-a para um encontro misterioso. Movida pela curiosidade, ela até desmarca os planos que tinha com sua melhor amiga, Hanko, e vai ao local combinado. Quando ela dá de cara com Júnior, ele percebe imediatamente que foi jogado aos leões. Mas, desesperado para sair do clube dos rejeitados, ele se ajoelha e começa a implorar para que ela saia com ele. Yukana, que já tinha reconhecido ele como o cara da revista, fica surpresa, mas decide ouvir o que ele tem a dizer. Júnior começa a imaginar um futuro onde Yukana espalha para a escola inteira que ele é um fracassado, e todos passam a desprezá-lo. Mas, na posição em que está, ele acaba tendo uma visão estratégica que reacende o que restava da sua determinação. Yukana então pergunta por que ele quer namorar com ela. Junio, tentando esconder que é apenas atração física, inventa algumas desculpas esfarrapadas, mas não convence ninguém. Ela percebe na hora que ele só quer namorar para evoluir de nível e começa a rir, deixando claro que com essa mentalidade ele nunca teria uma chance. O desespero bate e Júnior imagina todo mundo na escola zombando dele pelo resto da vida. Ele pensa em fugir, mas ao olhar para Yukana novamente, algo dentro dele desperta. Sua mente entra em conflito, mas no fim o instinto vence. Ele decide continuar insistindo. Yukana percebe o olhar suspeito dele e já solta outra provocação. Após todo esse teatro, ao invés de apenas encerrar a conversa, ela resolve brincar mais um pouco. Se aproximando dele, ela o desafia. Quer tentar outra olhada? Então vai em frente. Júnior, como o tolo que é, cai direitinho e tenta aproveitar a chance.
Mas é aí que Yukana começa a gargalhar, tirando onda com a cara dele e o chamando de perdedor. Júnior fica indignado, claro, mas antes que consiga processar toda a vergonha e raiva, Yukana manda a real e pergunta se ele realmente gosta dela. Agora, já calejado para não cair em outra armadilha, Júnior tenta aceitar que seu destino é ser um fracassado eterno e tenta dar um jeito de sair dessa. Mas, para sua total surpresa, Yukana faz algo que ele nunca esperaria. Ela chega mais perto e, sem enrolação, diz que gosta dele. Isso mesmo, ela realmente gosta dele. E ainda sugere que eles saiam juntos naquela noite. Júnior, como qualquer protagonista azarado de anime, simplesmente não acredita. Será que finalmente os deuses do anime resolveram ajudar? No dia seguinte, Júnior anda sem rumo, tentando assimilar o fato de que agora tem uma namorada. É muita coisa para digerir de uma vez. Mas antes que ele consiga botar a cabeça no lugar, seus amigos aparecem pedindo desculpas por terem metido ele nessa roubada. E claro, já assumem que deu tudo errado com Yukana. Júnior, por outro lado, começa a surtar internamente. E se Yukana estiver só zoando? E se for uma pegadinha épica para acabar com ele? Mas seus amigos, sempre com os comentários mais motivacionais do mundo, garantem que, aconteça o que acontecer, eles continuarão sendo uma irmandade de fracassados. Do nada, Júnior recebe uma mensagem de Yukana. Quando ele abre, vê uma foto dela toda fofa. Os amigos dele entram em modo colapso. Eles olham para Júnior como se ele tivesse traído o movimento e começam a interrogá-lo. A coisa piora quando Shinpei, sem nem piscar, pergunta se Júnior já beijou Yukana. Júnior, sendo ele mesmo, responde que não. Aí vem outra aula de mestre da sedução de Shinpei. Ele jura de pés juntos que para uma garota como Yukana, um beijo não significa nada. Júnior até vê lógica nisso e começa a perceber que cedo ou tarde ele vai ter que encarar essa. Então Shinpei tem outra grande ideia: levar Yukana para um karaokê. Segundo ele, é o lugar ideal para criar um clima de intimidade. Júnior, como sempre, fica em dúvida, mas já deixa a sugestão guardada na mente. Na escola, Yukana aparece e começa a conversar com Júnior como se nada tivesse acontecido. Mas aí, do nada, solta que os dois estão namorando. A sala inteira paralisa, ninguém acredita no que acabou de ouvir. Depois disso, os amigos de Júnior saem mais cedo e deixam ele para trás. Quando tenta ir atrás deles, eles simplesmente mandam ele se virar. Enquanto ele ainda tenta entender o que tá rolando, Yukana aparece e chama ele para sair. Os dois acabam encontrando Shizune, que parecia estar esperando por Júnior. Mas quando vê os dois de mãos dadas, ela simplesmente trava. Dá pra sentir que as coisas vão complicar ainda mais. No caminho pro karaokê, Júnior começa a pensar que essa pode ser a grande chance dele. Seu cérebro já projeta todos os cenários possíveis de avanço no relacionamento. Mas quando chegam lá, Júnior percebe um pequeno detalhe. Ele só conhece música velha. Para piorar, descobre que só está ali porque está substituindo os amigos de Yukana, que deram o bolo nela. Dentro do karaokê, ele nota um aviso na parede: proibido importunar as damas. Isso só deixa ele mais nervoso. Yukana chega animada com bebidas, senta perto dele e quase faz Júnior ter um colapso. Ele começa a achar que ela está provocando de propósito, e sua mente já começa a viajar. Na cabeça dele, Yukana já está seduzindo ele com um canto e outros golpes. Mas na vida real, ela só está curtindo o momento. Yukana começa a cantar e se divertir, enquanto Júnior luta contra o nervosismo. Depois de um tempo, ela escolhe um funk meio suspeito, fazendo Júnior lembrar das teorias malucas de Shinpei. Mas logo depois, ela escolhe uma música que ele também conhece. Os dois cantam juntos e pela primeira vez, parece que estão simplesmente aproveitando o momento, sem segundas intenções. Quando a música termina, Yukana revela que curte animes e sabe um monte de músicas. Júnior sente que ela está realmente tentando criar um vínculo entre eles. Então, ela começa a saco porque tá calor. Júnior, óbvio, lembra das profecias de Shinpei e começa a se perguntar se elas estão se tornando realidade. Ele toma coragem e quase a beija, mas no momento crucial, ela nota um fio de cabelo no nariz dele. Um simples pelinho destrói completamente o clima. E enquanto ela se afasta para o banheiro, um pouco envergonhada por perceber que quase foi beijada, o Junichi fica amaldiçoando seus próprios pelos nasais. Quando ela volta, agradece o dia, e para surpresa dele, sugere que saiam mais vezes. Porém, do lado de fora, a melhor amiga da Yukana, a Hanko, está observando de longe. No dia seguinte, Junichi encontra um bilhete de amor no seu armário, pedindo para ele encontrar alguém. Com a lealdade recém-descoberta pela Yukana, tenta ignorar, mas seus amigos começam a manipulá-lo com psicologia reversa, dizendo que se ele ignorasse o bilhete, Yukana ficaria decepcionada.
mesmo que Go, que tenta ser a voz da razão, acaba convencido pelo Shinpei de que, se o Junichi começasse a sair com outras garotas, ele poderia dividir o prêmio com eles. Quando Junichi finalmente atende ao pedido do bilhete, ele encontra ninguém menos que a Hanko. Sem perder tempo, ela começa a intimidá-lo com sua força, assustando-o ao ponto de ele imaginar como seria se fosse esmagado por ela. As coisas ficam ainda mais intensas quando a Hanko usa suas características físicas para provocar o Junichi, que já está em pânico total. Mas, do nada, Yukana aparece e a Hanko continua a provocar mesmo com ela ali. Junichi imagina que vai levar uma surra, mas Yukana chega tranquilamente, manda a Hanko parar e o deixa se recompor. É nesse momento que Yukana apresenta a Hanko como sua melhor amiga. Mas claro, a Hanko, com seu jeito sem noção, começa a flertar com Yukana bem na frente de Junichi, e o que parecia ser um jogo de amizade começa a virar uma verdadeira batalha de olhares e provocação. Junichi quase não aguenta, mas Yukana o desvia da situação e o leva embora, deixando a Hanko frustrada e possivelmente planejando algo para separá-los. Mais tarde, Yukana manda uma mensagem para Junichi, sugerindo que os três saiam juntos no dia seguinte. Sim, os três. Ela, Junichi e a Hanko. No encontro, eles vão jogar boliche e acabam se comportando como um trisal improvisado. Durante toda essa confusão, Shizune, que passava por ali por acaso, acaba vendo os três juntos. Isso faz com que ela comece a chorar desolada e saia correndo, mas ninguém percebe, então a vida segue normalmente. Depois do boliche, o trio resolve ir experimentar roupas. Yukana mostra 2 modelos para Junichi e pergunta qual ele acha melhor. Detalhe, os dois são bem. Enquanto isso, Junichi obviamente fica gaguejando sem saber o que escolher, porque está totalmente distraído pelos ataques de Yukana. De repente, Hanko aparece do nada, rouba a cena e escolhe a outra opção. Moral da história: Junichi vira basicamente o figurante do encontro. E não para por aí. Logo depois, as duas resolvem fazer um desfile particular só pra ele. O coitado trava completamente, o que deixa Yukana irritada, porque ele simplesmente ignora as roupas de verdade e não elogia absolutamente nada. Hanko, por outro lado, percebe a situação e começa a sentir ciúmes. Após toda a diversão, o clima muda para algo mais pesado. Uns caras idiotas aparecem e começam a mexer com as meninas, achando que podem se dar bem. Junichi, num surto de coragem digno de anime shounen, tenta proteger Yukana e Hanko, mas vamos ser sinceros, ele não é o Goku, é o Yamcha. Resultado, leva uma surra em 2 segundos. Nesse momento, Hanko assume o controle e diz para os caras que eles podem ter um papo com ela. Confusos, eles a levam para um canto e, poucos minutos depois, Hanko volta tranquila, como se nada tivesse acontecido. Aparentemente agora os caras sabem exatamente quem manda ali. A garota é praticamente uma força furiosa da natureza. No caminho de volta para casa, Junichi se sente um lixo por não ter conseguido proteger Yukana quando a situação apertou. Hanko está esperando por ele na frente da casa. Ela chega toda charmosa, elogiando o esforço dele e do nada solta que gosta dele. Antes que ele consiga processar, Hanko o puxa para dentro, faz ele sentar no sofá e se acomoda ao lado. Diz que sabe o quanto ele está se esforçando e que, diferente da Yukana, que faz muito mistério, ela pode ser o amorzinho doce dele, sem complicações. Num raro momento de lucidez, Junichi lembra do sorriso da Yukana e encontra forças para rejeitar Hanko, dizendo que quer que seja Yukana quem o tire do clube dos solteiros. Isso deixa Hanko furiosa. Ela o empurra como se fosse lixo e manda ele manter as mãos grosseiras longe da Yukana. É aí que Junichi percebe que, na verdade, Hanko também tem sentimentos por ela. Ainda irritada, Hanko está pronta para continuar a confusão quando, de repente, Yukana entra na casa e vê a cena. Num movimento rápido de bailarina ninja, Hanko inventa uma desculpa, dizendo que estava apenas testando a fidelidade de Junichi. Yukana, ingênua como sempre, acredita e ainda agradece por aprovar o relacionamento deles. Para piorar, solta um "eu te amo" para Hanko, detonando de vez o emocional dela. Isso faz Hanko lembrar de quando se apaixonou pela Yukana, e ela começa a chorar pedindo desculpas. Junichi, vendo a cena, acha que o problema finalmente se resolveu. Surpresa! No dia seguinte, Hanko o confronta, ameaça o coitado e manda ele não abrir a boca sobre os sentimentos dela pela Yukana. Enquanto isso, a Yui reaparece na história, mas agora espiando os dois com um olhar cheio de ciúme e rancor. A Yui, aliás, é uma peça rara. Apesar da fofura que tenta mostrar, na real é
e acha que o mundo gira ao redor dela. Para piorar, quando conheceu Junichi pela primeira vez, só conseguia vê-lo como um cachorrinho bonzinho, útil apenas para massagear os pés dela à noite. Depois de toda essa confusão, Junichi resolve pesquisar sobre garotas como Yukana e Hanko. É quando ele tropeça numa streamer chamada Boa, que no meio das lives desabafa sobre um cara que se afastou dela. Na sua inocência, Junichi manda uma mensagem chamando ela de fofa. No dia seguinte, na escola, Yui chega tratando todo mundo como se fosse a rainha do mundo, desfilando acima da humanidade. Junichi e os amigos conversam sobre a streamer Boa, e Shinpei quase reconhece o rosto dela, mas o cérebro frita de tanta informação inútil acumulada, tipo maratonar One Piece sem parar. Na hora do almoço, Junichi está comendo com Yukana, mas enquanto conversa começa a imaginar ela oferecendo frutinhas para ele de um jeito super fofo. Mesmo sonhando com isso, ele sabe que nessa altura é praticamente impossível, especialmente com Hanko sempre de vela. Além disso, Junichi está cada vez mais desconfiado de que Hanko está armando alguma coisa, porque toda vez que ele olha para ela, recebe de volta um olhar do tipo, vou acabar com você. No meio disso tudo, Yui aparece e pede para falar com Junichi em particular depois da escola. Yukana avisa que vai sair com as amigas e diz para ele não fazer besteira enquanto ela não estiver por perto. Assim que ela vai embora, Junichi dá de cara com Yui, que chega toda sorrateira. Ela o convence a ajudar em algo que, segundo ela, o professor pediu, mas do nada eles acabam parando num café. Junichi lembra das teorias malucas do Shinpei sobre garotas problemáticas e fica meio paranoico quando percebe que não tem nada de tarefa nenhuma. Porém, para sua surpresa, Yui só queria conversar. Ela pergunta sobre o relacionamento dele com Yukana e Junichi, sem graça, confessa que está namorando com ela. Ouvir isso deixa Yui claramente abalada, mas ela disfarça. Enquanto isso, Shinpei está em casa fazendo o que chama de investigação hardcore, assistindo às lives da streamer Boa. Quando ele ouve ela falar sobre seu sistema, junta as peças do quebra-cabeça e percebe algo que muda tudo. No dia seguinte, Yui fica grudada em Junichi, praticamente em cima dele, bem na frente da Yukana. Dá pra sentir a tensão no ar quando Yukana começa a ficar com ciúmes, mesmo tentando esconder. Mais tarde, Shinpei reúne o time dos otários, ou seja, os amigos do Junichi, e revela suas descobertas. Ele solta que sabe exatamente quem é a Boa. A galera entra em choque e já começa a brincar dizendo que quer até o CPF dela, mas ele corta a zoeira e afirma que a streamer está muito mais perto do que eles imaginam. Em seguida, mostra uma foto comparando Yui e Boa lado a lado, além de colocar um áudio da live em que ela fala sobre seus... Quando tudo bate, não tem mais dúvida. Yui é a Boa. No meio do surto coletivo, Hanko surge do nada, e claro que assusta todo mundo. Ela exige saber o que está acontecendo com a Yui, mas os caras ficam nervosos demais para explicar qualquer coisa. Mais tarde, Yui continua praticamente devorando Junichi com os olhos, o que faz Yukana desistir de andar com ele e ir embora com as amigas. Aproveitando a chance, Yui chama Junichi para ajudar em algo de novo, mas dessa vez o leva até o terraço da escola. Enquanto o cérebro dele entra em curto-circuito tentando entender a situação, Yui joga a bomba, confessa que o ama, que quer ser sua namorada e que seria a mulher que faria o jantar dele todas as noites. Sem rodeios, basicamente pede para ele terminar com Yukana e ficar com ela. Junichi, porém, rejeita na lata, dizendo que os pudins da Yukana são infinitamente melhores do que os bolos secos e solados dela. Isso deixa Yui furiosa. Ela para de fingir ser fofa e mostra o verdadeiro lado, chamando Junichi de cachorro ingrato que não deveria estar correndo atrás de outras garotas. Em seguida, parte para a chantagem, puxa um vídeo dos dois no café e ameaça mostrar tudo para Yukana se ele não terminar com ela. Junichi quase cede à pressão quando surgem os salvadores mais improváveis, Hanko e os três abobados. Eles aparecem de forma dramática no terraço, mas caem tão mal que só Hanko aguenta o impacto direito. Yui começa a provocar Hanko, zombando da pele bronzeada falsa e mandando ela dar o fora. Só que Hanko não se abala, pelo contrário, se aproxima e sussurra no ouvido de Yui que sabe da identidade secreta dela como Boa. Isso faz Yui ferver por dentro. Percebendo que perdeu, Yui entrega o vídeo para Hanko e sai andando com uma dignidade falsa, claramente abalada. Hanko encara Junichi com aquele olhar de quem quer explodir ele, mas diz que só ajudou porque não quer ver Yukana triste. Nesse momento, Yukana aparece e convida Junichi para irem para casa juntos. No caminho, ele tenta tranquilizá-la, dizendo que não tem nada entre ele e Yui. Yukana calma como sempre, responde que já sabia disso, porque conhece bem o bobo por quem está apaixonada. Na manhã seguinte, Junichi tem um sonho super engraçado com Yukana, imaginando ela acordando de um jeito extremamente fofo. Bem na melhor parte, ele desperta abraçando alguém, mas é Shizune, sua amiga de infância, que apareceu do nada na casa dele. Ela fica brava por ele não reconhecê-la de primeira e, como sempre, acaba destacando o quanto seus exagerados para o tamanho do corpo. Junichi entra naquele estado clássico de choque.
No caminho para a escola, Shizune gruda nele e se recusa a soltar. A situação só piora quando os amigos dele aparecem e, ao verem a vantagem física dela, começam a reclamar com os deuses do anime perguntando por que só Junichi tem sorte enquanto eles seguem solitários. Quando ela revela que é amiga de infância dele, os caras saem correndo xingando Junichi e suas namoradas. Na escola, Yui aparece perto dos armários pedindo para ele não espalhar o que aconteceu. Nesse momento, Shizune surge farejando o cheiro de outra garota nele. Ao ver Yui, identifica na hora o cheiro de falsidade vindo dela. As duas trocam olhares tensos e Shizune começa a zoar Yui na frente de toda a turma, sem o menor filtro. Mais tarde, Junichi encontra Yukana, que percebe o quanto ele está esgotado emocionalmente. Para animá-lo, ela o convida para sair no fim de semana, o que devolve um pouco de energia ao garoto.